Olá galera, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o método numérico chamado método de Newton-Raphson para calcular a raiz de uma função numericamente. Bem, como é que você obtém a forma, né? Como é que essa técnica utiliza através tanto dos valores da função como de sua derivada, como é que você determina a raiz de uma função numericamente. Então tudo começa com a expansão em Taylor de uma função usual, né? Então a série de Taylor ela é definida como essa série infinita, certo? Onde x0 é o ponto considerado da expansão, né? A f' é a primeira derivada, f duas linhas, né? Segunda e assim por diante. Então essa aqui é uma série infinita. Então se você para manter essa igualdade, você tem que considerar os infinitos termos dessa série. Bem, se você escolher truncar a série, né, em algum ponto, então isso aqui não é mais uma igualdade, passa a ser uma aproximação. Então se você truncar aqui na primeira ordem, aqui, que é a primeira derivada, então fica igual a igualdade a uma aproximação, você repete tudo que já está aqui, certo? E aí você pode fatorar aqui a primeira derivada, f' de x0. Quando você fatora, você vai obter esse termo, certo? Aqui vai ficar uma razão entre fx e f de x', tá? Passa esse termo aqui para o outro lado dividindo, e aí você passa tudo que tem x para um lado e tudo que tem x0 para o outro, né? Quando você faz isso, né, o que você vai obter, né? Então você vai obter no final das contas, né, a seguinte expressão aqui, né? Você vai obter aqui você isola x0, né, passa para o outro lado, então você vai obter aqui x0, passa o termo também para o lado de lá, então fica x0 menos f de x0 sobre f' de x0 é aproximadamente x, passa o termo para cá, menos f de x sobre f de x, linha de x. Então perceba que a forma que você tem do lado esquerdo é exatamente igual a que tem do lado direito, tá? É bem próximo, tá? Então quanto mais próximo você tiver desse valor, né? Isso aqui é basicamente igual a uma constante. Que constante é essa? É exatamente a raiz da tua função, que eu vou chamar de x barra. Então, teu x barra ele vai ser um x0 menos o f de x0 dividido por f' de x0. Ou seja, eu preciso, para encontrar a raiz da minha função, que é esse valor que eu chamei de constante, né, x barra, eu preciso pegar um ponto do domínio dessa função, né, f de x, que eu chamei de x0, subtrair da razão entre o valor da função nesse ponto dividido pela derivada da função calculada nesse mesmo ponto, tá? A partir do momento em que você for avançando com valores cada vez mais próximo do valor da raiz, né? Então isso aqui vai tender, né, a um valor constante, ou seja, vai ser um número que não que se repete, né, que vai se aproximando de uma repetição, ele vai convergindo para um resultado, tá? Então essa é a forma, é a equação para você, por exemplo, programar em qualquer linguagem de programação, para você utilizar essa forma, né, essa equação para determinar a raiz de uma função. Essa forma que é conhecida como método de Newton-Raphson, tá? É uma técnica numérica que você pode estar otimizando ela, né, numa linguagem de programação, né, tipo C++, por exemplo. E aí, como exemplo, nós vamos pegar aqui a função que aparece na radiação térmica, que é quando você tenta demonstrar, né, a lei de deslocamento de Wien da radiação térmica a partir da lei de Planck de corpo negro. Então você vai obter uma expressão como essa, então você precisa saber a função que você quer determinar a raiz, você calcula em seguida a derivada, aplica a regra do produto aqui, regra do quociente, você vai obter essa expressão em vermelho, e aí você vai utilizar a forma, né? A fórmula para determinar a raiz da minha função, que é o x barra, né? Eu vou precisar de um ponto menos o valor da função nesse ponto dividido pela primeira derivada. Então vou começar aqui como eu fiz no Maple, né, em aulas anteriores aí no canal, eu pego um ponto inicial x0 igual a 2. Quando você faz isso, o que vai acontecer, né? Você substitui aqui x igual a 2, pega x0 de 2, substitui na função, onde tem x igual a 2, e na primeira derivada, onde tem x, você também coloca igual a 2. Então você vai calcular, vai fazer x0, 2 menos o valor da função em x0 igual a 2, dividido pela primeira derivada em x0 igual a 2. Quando você calcula isso, você vai encontrar x1 barra esse valor. Pega esse x1 barra e substitui novamente na fórmula.
aqui, aqui e aqui, colocando aqui onde tem x na função e na derivada, esse valor de x barra 1. E aí você vai, quando você faz isso, encontra um novo x duas barras, né? Que é esse valor. Você substitui novamente na expressão das funções, né, e as suas derivadas, obtém x barra 3, depois x barra 4, x barra 5, ou seja, o resultado que você obtém numa interação, você substitui na seguinte, obtém outro resultado de x. E aí, à medida que você vai fazendo isso, perceba o seguinte, que o valor que, quando você compara o valor inicial até o valor, por exemplo, na quinta interação, são 5 interações, né? Perceba a convergência, né? Aqui é 5.3, aqui é 4.9. Aqui já é 4.9, já repetiu o mesmo algarismo, os mesmos dígitos, né? 6, aqui é 6, aqui é 5. Ó. Deu diferente aqui na terceira casa decimal depois da vírgula. E aí quando você vai para a próxima, aqui 96, 511, 42. Já deu erro, já deu diferente aqui essas últimas duas casas decimais. O restante da numeração se repete, ou seja, você saiu de 5 para 4, não há repetição nenhuma, depois começou a repetir aqui até a segunda casa decimal. Com a quarta interação, você já está aqui na 2, 4, 6, na sétima casa decimal de repetida, ou seja, você está fazendo com que esse resultado convirja, dê um valor, um número, né, que nós chamamos de raiz da função. Né? No quinta e última interação, você vai ter praticamente 8 dígitos de repetição, só o último algarismo que não está dando diferente, não está dando igual, né, que é diferente. Então perceba com essa técnica, né, de Newton-Raphson que você consegue obter a raiz da função a partir da convergência dos resultados numéricos. Tá? Então o x0 eu posso dizer que é aproximadamente o x barra 5, né? E como é que eu sei que é esse valor? Quando você pega esse resultado e substitui na tua função original, o que você vai obter esse resultado vai se aproximar de zero, porque se ele for a raiz da função, que é o que eu estou dizendo, então ele vai ter que, o valor da função nesse ponto vai tender a zero aqui, como uma condição necessária para esse resultado, tá certo? Graficamente, como é que você entenderia essa questão do método de Newton-Raphson, né? Então você tem aqui um plano cartesiano XY, você tem uma função em azul, e aí você pega aqui um valor de x0, né? Quando você pega o valor do domínio, né? Essa função, esse ponto aqui não necessariamente tem que ser zero, tá? Porque tem que ter cuidado com isso, né? Principalmente porque tem uma divisão aqui na fórmula, né? Então se você dividir por zero, você sabe que é uma indeterminação, então é bom evitar o zero. Então você pega um valor diferente de zero que faz parte do domínio da função, x0 aqui, esse par ordenado aqui exatamente sobre a função você traça uma reta tangente. Quando você traça a reta tangente, que é a derivada da função, que é a interpretação geométrica da derivada, esse ponto aqui, que é o cruzamento entre o eixo da abscissa e a reta tangente, eu chamei de x. Novamente você mapeia nesse x aqui um ponto da tua função aqui, tá? E aí, novamente, nesse ponto você traça outra reta tangente, vai dar x1, quando ela corta o eixo horizontal, que nem aqui, ó, x. Aí, novamente, você projeta esse ponto aqui sobre a função, e nesse ponto você traça outra reta tangente, que é a derivada, e aí perceba que a reta vai se aproximar de x barra, onde x barra ele é a nossa raiz da função. Então perceba aqui, que o meu desenho não está muito bonito, mas perceba que com uma interação aqui, ó, duas interações, 3 interações, você saiu de um ponto que estava aqui, a priori já está de um ponto x0, perdão, aqui, e já está basicamente em cima da raiz, né? A raiz é onde o gráfico, que é o f de x, corta o eixo horizontal, ou seja, a raiz é aqui, é o x barra, né, nesse ponto. Então, você começa a traçar uma série de retas tangentes tendendo, né, o ponto de cruzamento da derivada com o eixo da abscissa, tendendo ao valor da raiz da função. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.